Você provavelmente já perdeu oportunidades por não saber inglês. E o pior é que talvez você nunca fique sabendo disso. Mas calma, porque daqui a pouco eu vou mostrar exatamente por que isso acontece. E não estou falando aqui apenas de conseguir um emprego melhor ou de viajar para outro país. Existem benefícios de aprender inglês que muita gente só descobre depois de começar a estudar. Alguns deles podem mudar sua carreira, a forma como você aprende e até as oportunidades que aparecem ao longo da sua vida. E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar quais benefícios realmente fazem diferença na prática e o último deles, na minha opinião, é o que oferece o maior retorno no longo prazo. Quando alguém pergunta se ainda vale a pena aprender inglês, a resposta é simples, vale. Mas curiosamente não pelos motivos que a maioria das pessoas imagina. Quase sempre as pessoas pensam em viagens, em colocar essa habilidade no currículo. Só que esses são apenas alguns dos benefícios. Na prática, aprender inglês muda muito mais do que isso. E fica muito mais fácil entender quando olhamos para situações que acontecem todos os dias. Pensa na quantidade de vagas de emprego que exigem inglês. Mesmo que você nunca tenha procurado por uma delas, elas continuam existindo. Empresas multinacionais, projetos internacionais, clientes de outros países, trabalho remoto. Agora imagine dois candidatos, chegando ali numa etapa final de uma seleção. Os dois têm praticamente a mesma experiência, mas só um deles fala o inglês. Quem você acha que vai disputar mais oportunidades? E isso leva a outra pergunta. Quantas oportunidades você acha que já deixou passar simplesmente porque exigiu inglês? Talvez nenhuma ou talvez várias, sem que você nunca tenha percebido. Porque em muitos casos a empresa nem chega a considerar quem não atende esse requisito. E esse é um detalhe bem interessante, porque aprender inglês não cria oportunidades do zero, mas aumenta a quantidade de portas que passam a existir para você. Percebe porque eu disse lá no começo que talvez você nem saiba as oportunidades que você perdeu? Muitas delas simplesmente nunca chegaram até você. Mas para mim, existe um benefício ainda mais interessante. E ele faz diferença até para quem nunca pretende trabalhar fora do Brasil. Eu estou falando aqui da velocidade com que você aprende as coisas. Grande parte do conhecimento produzido no mundo nasce primeiro na língua inglesa. São livros, pesquisas, cursos, documentações, ferramentas de inteligência artificial, agora recentemente, novas tecnologias. Pensa aí na última novidade de inteligência artificial que chamou a sua atenção. É bem provável que os melhores vídeos, artigos e explicações tenham aparecido primeiro em inglês. Enquanto muita gente espera uma tradução, quem domina o idioma já está aprendendo, testando e aplicando aquele conhecimento. Em algumas áreas, essa diferença pode representar meses e às vezes até anos. E isso vale praticamente para qualquer profissão. Marketing, programação, engenharia, saúde, negócios, design, ou até mesmo aí para um simples hobby. Você deixa de depender da tradução para começar a aprender diretamente da fonte. E isso muda completamente a velocidade da sua evolução. Daqui a pouco mais eu vou mostrar um benefício que para mim consegue ainda ser melhor do que esse. Mas antes, se esse vídeo aqui já estiver fazendo sentido para você, fazendo você enxergar ali o inglês de uma forma diferente, aproveita e deixa seu like, se inscreve aqui no canal, não custa nada. E assim o YouTube entende que esse conteúdo é útil e recomenda para mais pessoas que também querem aprender inglês. Só que existe outro benefício que quase ninguém comenta. E ele não tem relação direta nem com dinheiro, nem com carreira. Tem relação com liberdade. Não apenas com a liberdade de viajar, mas a liberdade de resolver situações sem depender de ninguém. Imagina que você desembarca em outro país. Seu voo atrasou, o funcionário fez um anúncio importante, todo mundo entendeu, menos você. Ou então você precisa pedir uma informação para resolver algum problema, ou simplesmente conversar com alguém. São situações simples, mas quem já passou por isso sabe como falar inglês transmite segurança e independência. Você deixa de depender de outra pessoa para resolver coisas que fazem parte aí do seu dia a dia. E essa sensação vale muito mais do que muita gente imagina. Só que esse ainda não é o benefício que eu considero o mais importante. Existe outro que costuma acompanhar você pelo resto da sua vida. E esse, na minha opinião, é um dos mais transformadores. Aprender inglês muda a forma como você enxerga o mundo. Quando tudo o que você consome depende de tradução, alguém acaba escolhendo por você quais informações chegam até aqui. Mas quando você entende inglês, essa barreira simplesmente desaparece. Você passa a acompanhar discussões de diferentes países, conhece outras formas de pensar, descobre soluções que talvez nunca fossem traduzidas para o português. E percebe que existem maneiras diferentes de trabalhar, aprender e resolver problemas? Percebe a diferença? Antes eu falei sobre aprender coisas mais rápido.
Agora eu estou falando sobre ampliar a forma como você interpreta o mundo. Isso acaba refletindo na carreira, nos estudos e até nas conversas do dia a dia. É justamente por isso que aprender inglês nunca foi apenas sobre falar outro idioma. É sobre ampliar as possibilidades que você tem. Mas se todos esses benefícios são tão claros, por que tanta gente começa a estudar e desiste no meio do caminho? Na maioria das vezes o problema não é falta de capacidade, é estudar sem direção, sem uma sequência lógica, sem prática de conversação e sem um método que mostre exatamente o que aprender primeiro. Talvez você esteja pensando exatamente isso agora. Tá, tudo bem, eu entendi porque vale a pena aprender inglês, mas por onde eu começo? É justamente aqui que um bom curso pode fazer a diferença. Não porque ele torna possível aprender inglês, porque isso você pode fazer até estudando sozinho, mas porque ele organiza o caminho e evita que você perca meses tentando descobrir qual deve ser o próximo passo. E é exatamente por isso que um dos cursos que eu mais gosto de recomendar hoje é a Jornada do Autodidata Inglês. Na minha opinião, ela oferece um dos melhores custos-benefício disponíveis atualmente para quem quer aprender inglês de forma totalmente organizada. Se você quiser conhecer um pouco melhor o curso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Lá você encontra todas as informações mais atualizadas. Mas deixa eu mostrar aqui bem rapidamente porque esse curso faz sentido dentro de tudo que nós vimos até agora. A jornada ela começa do zero, segue uma sequência lógica de aprendizado, em vez de tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Você começa pelo inglês que realmente aparece nas conversas do dia a dia, seguindo a lógica do método 80-20. Além da sequência organizada, você ainda pode participar das aulas de conversação ao vivo, 6 vezes por semana. Conta com suporte para tirar as dúvidas, utiliza inteligência artificial integrada no WhatsApp para você continuar praticando, e faz parte de uma comunidade que ajuda a manter a constância. Percebe como cada um desses recursos resolve exatamente os problemas que vimos ao longo aqui desse vídeo? O objetivo não é fazer você estudar mais, é fazer você evoluir com muito mais eficiência. Agora lembra lá do que eu falei lá no começo do vídeo? Que existia um benefício que, na minha opinião, oferecia o maior retorno ao longo prazo? Para mim esse benefício é simples. Aprender inglês é um daqueles investimentos que continuam dando retorno durante muitos anos. Você aprende hoje, mas os benefícios continuam aparecendo. Às vezes na forma de uma oportunidade profissional que antes nem chegaria até você, em outras, em um conhecimento que faz você evoluir antes da maioria das pessoas, em uma viagem que vai ser muito mais tranquila, em uma conversa que gera um contato importante, ou até uma ideia que muda completamente a forma como você trabalha ou aprende. É por isso que tanta gente diz, eu deveria ter aprendido inglês antes. E não porque o inglês resolve todos os problemas, mas porque depois que você aprende, você percebe que os benefícios não acontecem uma única vez. Eles continuam aparecendo ao longo da vida. E no começo desse vídeo eu disse que você provavelmente já perdeu oportunidades por não saber inglês. E que talvez você nunca tenha percebido isso. Agora fica muito mais fácil entender o porquê. Algumas oportunidades simplesmente nunca chegaram até você quando o idioma é uma barreira. Mas quando essa barreira deixa de existir, você não apenas ganha um novo idioma, você ganha acesso a um número muito maior de possibilidades. E o melhor é que esse benefício não acontece uma única vez, ele continua aparecendo ao longo da vida. Na carreira, nos estudos, nas pessoas com que você conhece, nas oportunidades que estavam fora do seu alcance. É justamente por isso que aprender inglês continua sendo um dos investimentos com maior retorno que você pode fazer. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse escolher apenas um motivo para aprender inglês, qual seria? Carreira, viagens, acesso ao conhecimento ou desenvolvimento pessoal? Escreve aqui embaixo nos comentários. E se esse vídeo ajudou você a enxergar o inglês de uma forma diferente, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e aproveita também para assistir o próximo vídeo onde eu mostro como aprender inglês do jeito certo, mesmo aí que você esteja começando do zero. Obrigado por assistir, bons estudos e até o próximo vídeo.